E aí, galerinha, beleza? Vamos resolver aqui a questão do Collen 181. Vai ser bem rapidinha. Agora, ela é continuação daquele exemplo 1 que foi gigante. O vídeo eu acho que deu 40 minutos aí. Tá aqui na playlist, tá? Antes de começar, como sempre, deixa sua curtida, compartilha com os amigos, ajuda esse projeto a crescer, que vai ajudar muito mais gente, inclusive você que está assistindo, ok? Vamos lá. Galera, nessa questão, o livro ele traz um ponto que eu chamei de E, cujo volume é 8 vezes 10 a menos 3, e cuja pressão, olha aqui primeiro, foi dada como 5 vezes 10 a quarta. Percebam, né, que em todas as alternativas que a gente foi fazendo até agora, a pressão estava escrita como 10 a quinta. Então eu dei uma ajustada nisso daqui, para facilitar minhas contas. O expoente estava 4, mas eu queria que ficasse 5. Ou seja, eu queria aumentar 1 no expoente. Para aumentar 1 no expoente, eu diminuo uma casa aqui, ó. Onde era 5, eu escrevo meio. Então isso daqui, pessoal, isso aqui é 50 mil. É a mesma coisa de meio vezes 10 a quinta, é a mesma coisa. É apenas uma organização para facilitar os cálculos daqui a pouco, tá certo? Então, beleza. O que eu fiz, galera? Eu percebi, como o volume era 8 vezes 10 a menos 3 do ponto E, eu percebi que ele estava na mesma vertical do ponto D do exemplo 1. Você pode parar agora rapidinho o vídeo aí, dar uma pausa e olhar a figura original do exemplo 1, porque aqui é uma continuação, tudo bem? Estava na mesma vertical, beleza? De um ponto aqui, da figura original, que era o ponto D. Então eu escrevi o ponto D aqui, a pressão dele era 5 vezes 10 a quinta. Foi muito importante perceber isso, né? Que a pressão do ponto E, então, era menor que do ponto D. Então eu desenhei ele abaixo, na mesma vertical, e fiz essa retazinha aí. Ou seja, uma transformação de D para E seria uma isovolumétrica, ou seja, uma transformação com volume constante. A questão quer saber a energia interna do ponto E. É isso que eu vou calcular. Inclusive, no exemplo 1, aconteceu uma coisa estranha quando eu estava olhando o exemplo, porque a questão começou a fazer coisas que ela não tinha perguntado. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Em algum momento lá, ela fala assim, vamos considerar que a energia interna de A seja 0 e vamos tirar o valor da energia interna de D. Eu falei, cara, por que ele está fazendo isso? Ele não pediu isso na questão. Mas, na verdade, ele estava preparando o que seria usado aqui, o raciocínio que seria usado aqui. Então, por exemplo, ó, se vocês olharem o vídeo do exemplo 1, a variação da energia interna entre D e A é 1050. Então, se eu considerasse A como sendo a referência, o zero, o valor da energia interna de D seria 1050 joules. Ok? Beleza? Legal. Professor, por que você tirou a energia interna do ponto D? Porque eu tinha percebido, né, que D e E estão na mesma vertical, então uma transformação entre eles seria uma isovolumétrica. Então é o ponto que eu escolhi para descobrir o que a questão me perguntou sobre o ponto E. Aí, de novo, vem um detalhe que a gente obtém do exemplo 1. O exemplo 1 nos dá essa relação matemática que vale numa transformação com volume constante, numa isovolumétrica. Então, como eu escolhi o ponto D para usar os valores dele para chegar no valor que eu quero de E, eu peguei então a relação matemática que o exemplo 1 tinha me dado.
No vídeo do exemplo 1, eu peguei e fiz algumas contas a partir dessa equação e cheguei nessa relação aqui, tá certo? Tudo isso está no vídeo do exemplo 1, que eu acredito que todo mundo que está aqui assistiu, tá? Então, com base nessa equação, eu posso escrever que uma variação da energia interna, por exemplo, a energia interna de E menos a energia interna de D, ou seja, a variação entre esses dois pontos aqui, é dada por 3/2 do volume, né? É um volume só justamente porque é constante, né? Beleza? Vezes a mudança de pressão entre esses pontos. Então, no caso, seria a pressão do ponto E menos a pressão do ponto D. Pô, a energia interna do ponto D eu obtive fazendo essa jogadinha aqui de usar A como sendo zero, tá certo? Beleza? 3/2. O volume do ponto E, 8 vezes 10 a menos 3. A questão deu. Inclusive, repetindo, eu escolhi o ponto D justamente por ser um ponto que tem o mesmo volume, tá? Então, volume, 8 vezes 10 a menos 3. Legal. Pressão do ponto E, a questão deu 0,5 vezes 10 a quinta. Lembrando, né, eu dei essa arrumadinha aqui e escrevi como 0,5 vezes 10 a quinta. Pressão do ponto D, eu tinha na figura original. Não está errado ali, né? A pressão do ponto D é 10 a quinta. Legal? Pressão do ponto D é 10 a quinta. Percebam por que eu dei essa arrumada aqui, ó. Porque estando 10 a quinta aqui e 10 a quinta aqui, eu faço a conta sem me estressar. Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Como se fosse 0,5x menos x. O x é o 10 a quinta. 0,5x menos x vai dar quanto? Vai dar menos 0,5x. Tá? Então, se eu fizer essa conta toda aqui, 8 por 2, 4, vezes 12, 12 vezes 0,5 dá 6, certo? 6 vezes 10 a quinta. Se eu fizer a continha toda, passar o 1050 para o outro lado, eu vou ter então, era negativo, né? Ficou positivo, 1050 menos 600, que é aquele 6 que eu falei. Quando eu multiplicar aqui, ó, 10 a menos 3 por 10 a quinta, repete a base e somos expoentes. 5 menos 3 vai dar 2, ou seja, 10 ao quadrado que é 100. Então essa conta aqui, ela vai dar 6 vezes 10 ao quadrado, 6 vezes 100. Ah, professor, esse menos aqui é meio menos 1, deu menos meio, que é esse menos ali. Então, fazendo a continha toda, tá aí a energia interna do ponto E, 450 joules. Essa foi até rápida, espero que vocês tenham gostado. Se tiver sido útil, deixa o seu like, assina o canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo, que também é uma continuação. Vou fazer o 1.82, é uma continuação também do exemplo 1, só que aí já é uma questãozinha um pouquinho mais invocada. Legal? Beijo do gordo, valeu!